exercitar o nosso braço. Estenda suas mãos sobre esse homem de Deus, ao qual eu tenho o privilégio de chamá-lo de amigo. Senhor, nós te louvamos por esse momento, pela vida de André, o teu filho, o teu servo, pelo seu ministério, ao qual o Senhor tem entregado a ele, Senhor Deus, e ele tem segurado, ele tem firmado de forma fiel. Que nesse momento, ó Deus, o Senhor, por misericórdia e graça, use os seus lábios, use a sua boca, use a sua mente, use o seu coração para aquilo que o Senhor deseja e quer nos falar nessa noite. Que o teu povo, ó Deus, esteja cativo a tudo aquilo que vai ser falado, dito nesse lugar, mais uma vez, nesse momento. Ó Deus, que o Senhor possa impedir audições externas, pensamentos externos, e que teu povo, teus filhos e as tuas filhas se concentrem mais uma vez nesse momento, porque nós cremos que o Senhor está nesse lugar para falar conosco. Muito obrigado por esse momento. Que o teu filho venha aqui e está aqui, Senhor Deus, disposto a falar a todos nós aquilo que o Senhor já colocou em seu coração. Muito obrigado, Deus, mais uma vez por esse momento. E toda a igreja diz: amém. Amém. Meus amados, graça e paz. Amém. Nosso irmão Sérgio quiser vir para cá, viu? Espaço Sérgio, quiser vir para cá, para me motivar um pouco. Mas isso é sério mesmo. Tem irmãos que nos motivam respondendo à pregação, respondendo positivamente à mensagem, não necessariamente dizendo aleluia ou glória a Deus, mas atenciosamente, com um olhar, com uma expressão, às vezes fechando os olhos, recebendo o impacto do Evangelho. Isso é muito bom para o pregador, saber que a mensagem está cumprindo o seu mistério, está cumprindo o seu propósito. E eu espero que não seja diferente nesta noite. Eu quero desde já agradecer o convite. O pastor Sérgio é mais do que um colega de ministério, é um amigo da vida. Eu louvo a Deus pela vida deste homem, pela vida da sua família e pela vida dessa igreja que completa 6 anos de existência. Que a graça de Deus capacitadora esteja sobre esta comunidade e que esta igreja sempre cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada. Eu convido você para abrir o texto que se encontra no Evangelho segundo Marcos. Marcos capítulo de número 3. Eu confesso que a cada dia que passa, eu percebo que a pregação se torna algo mais difícil. Não sei se por minha culpa, algo do tipo, você vai, não sei, tendo certas dificuldades ou criando dificuldades, ou então por uma relação não tão franca com a pregação no passado, pensando talvez que estava no caminho certo da pregação, quando na verdade, enfim, digo isso porque a pregação é um milagre.
quando eu ouço um mensageiro do Evangelho, eu concluo uma coisa: isso é um milagre. Toda vez que eu ouço um mensageiro do Evangelho comunicando a mensagem, eu fico assombrado, porque é um milagre. Não é algo assim que nos compete, não é algo que nos cabe, é obra do Espírito Santo. Milagre de Deus. Eu quero entrar no milagre. Eu quero que você entre nesse milagre comigo. Marcos capítulo de número 3. E nós iremos fazer a leitura de um verso, o versículo de número 6. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Quero ler mais uma vez o verso. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Senhor, mais uma vez nós buscamos o auxílio do Teu Espírito. Eu sei que o Senhor escutou a oração do amado irmão Sérgio, pedindo graça sobre este momento, mas nunca é demais. Por Tua gentileza graciosa, derrama a Tua unção e fala aos nossos corações. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Alguém já disse, e eu concordo, que o diabo gosta dos extremos. Isso faz sentido. E isso é razoável. Isso faz sentido e isso é razoável pelo simples fato de Jesus Cristo ser o centro da existência, o equilíbrio da vida e o eixo de todas as coisas. De modo que, fora de Cristo, o que existe são os extremos. Os extremos são as margens polares, afastadas, irreconciliáveis, impontificáveis. Para ilustrar melhor o que eu estou querendo comunicar, imagine comigo dois grupos opostos. O primeiro, grupo mais religioso, mais meticuloso, mais cuidadoso, mais zeloso com a moral, com a ética. Um grupo cuja pauta da existência se resume a uma palavra: moral, ou então ética. Como viver da melhor maneira, como colocar a lei em prática. E neste grupo você encontra pessoas bem minuciosas, observando com detalhes a lei, até mesmo do próprio Deus, como cumprir, como observar, como fazer, como agradar ao Senhor. E às vezes aqui há um certo exagero, o legalismo entra, a graça é solapada, e o que importa é como observar a lei do Senhor. Do outro lado, no outro extremo, no outro polo, você tem um grupo que não seria um grupo religioso, mas você tem um grupo que pode ser batizado como um grupo irreligioso. Esse grupo não quer conversa com nada de religião, não está nem aí para a lei de Deus, por exemplo. Um grupo cujos membros vivem o que nós chamamos de ateísmo prático. Alguém que leva a vida como se Deus não existisse. Deus pode até existir, mas eu sigo a minha vida, eu vivo conforme o capricho do meu coração, vivo sem cabresto,
ninguém me segura, o corpo é meu, eu faço o que eu quero e ninguém se intromete na minha vida. Especialmente aquele grupo do outro lado, que é o extremo, que é o oposto e que eu não gosto. Então você tem polos, você tem extremos que não se coadunam na prática. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para algo que é espantoso, porque muito embora ideologicamente falando, esse grupo aqui religioso, esse grupo aqui mais metódico, mais sistemático, mais conservador, não se alie com este outro grupo, que não tem nada a ver com este grupo, muito embora ideologicamente, no pensamento, ou até mesmo na prática, este grupo não esteja misturado, contudo, espiritualmente falando, esses dois grupos são farinha do mesmo saco. Eu não sei se você notou o registro, no mínimo intrigante, de Marcos capítulo 3, versículo 6. Porque a informação que chega aos nossos olhos e que entra pelos nossos ouvidos é que os fariseus, isto é, um grupo religioso, a seita mais famosa dentro do judaísmo do primeiro século, os fariseus começaram a confabular com os herodianos sobre como matar Jesus. De um lado você tem um bando de religiosos, gente da moral, gente da lei, gente do livro, gente que gosta de pegar a adúltera em flagrante para apedrejar. Do outro lado você tem um grupo que não gosta de pegar pedra para matar adúlteros ou adúlteras, mas você tem um grupo que é em si mesmo um adultério, os herodianos, um grupo politicamente corrompido, um grupo irreligioso, cujo espírito era humanista, liberal, progressista, relativista. A lei quem determina somos nós. A visão de mundo é nossa, não de vocês. Você tem do outro lado os religiosos que não compactuavam com os herodianos. O partido da religião judaica, que nada tinha a ver com os herodianos, de repente está conversando com eles. Dois partidos opostos. É como se fosse polícia e ladrão. Esses dois grupos são rivais. Na teoria, eles não têm sincronia, não existe harmonia entre esses dois grupos. Mas de repente você encontra esses dois grupos convergindo para algo em comum. E o que era este algo em comum? Precisamos matar Jesus. Não gostamos de vocês. Nós também não gostamos de vocês. Mas nós temos algo em comum. Jesus de Nazaré é uma ameaça. É uma ameaça às nossas filosofias. Temos a filosofia religiosa de um lado e a filosofia humanista de outro lado. E Jesus ameaça tanto uma como a outra. Os dois grupos começam a unir força, ou forças, embora depois essas forças sejam diluídas, porque eles vão se desfazer. Mas o propósito era matar Jesus, e eles se unem. O absurdo acontece. Diante disso, irmãos, um
uma verdade eterna acerca do Evangelho merece destaque. E a verdade é a seguinte: o Evangelho é uma mensagem que perturba tanto religiosos como irreligiosos. A mensagem do Evangelho perturba tanto religiosos como irreligiosos. A mensagem do Evangelho é perturbadora tanto para a igreja, e eu me refiro à igreja instituição, como para os que estão fora da igreja. A mensagem do Evangelho corta dos dois lados. Ela fere aqui e ela fere lá fora. Posto esta verdade central maior, eu quero justificar, à luz do texto que foi lido, o porquê que a mensagem do Evangelho ela é perturbadora tanto para religiosos como para irreligiosos. A primeira razão: porque a mensagem do Evangelho é perturbadora tanto para irreligiosos, tanto para religiosos como para irreligiosos, tanto para os que estão dentro da igreja, instituição, ou os que fazem parte da instituição religiosa, como para os que estão fora. Por quê? A primeira razão é a seguinte: porque a mensagem do Evangelho prega contra a carência de visibilidade humana. Esses dois grupos aqui tinham algo em comum: carência de visibilidade. Ora, falando dos fariseus, o próprio Jesus vai admoestar os seus discípulos no Sermão do Monte: quando vocês forem orar, não sejam como os fariseus. Eles gostam de orar nas praças, nas esquinas. Eles chamam a atenção. Eles gostam de holofotes. Eles gostam das luzes. Vocês, quando forem orar, estejam em secreto com o Pai. Não sigam o caminho da religião. Não sigam a seita judaica farisaica. Não sejam como eles. Quando eles ajudam com a mão direita, eles levantam a esquerda, dizendo: nós estamos fazendo alguma coisa. Olhem para nós. Como nós somos especiais. Como nós somos de Deus. Como nós somos o povo escolhido. Como nós somos diferentes. Olhem para nós. Do outro lado, os herodianos, a mesma carência de visibilidade. E isto pode ser muito bem ilustrado pelo próprio Herodes, o Grande, aquele que estava no trono quando Jesus nasceu. Quando ele chegou aos 70 anos de idade, já moribundo, com medo de ser esquecido, isto é, a carência dele era tão grande de visibilidade, de ser lembrado, de entrar na história, que ele fez garantias políticas para que com a sua morte todo o povo chorasse e lamentasse, porque ele queria que todos estivessem quebrantados diante da sua morte. Tanto é que Herodes mandou construir um monte muito alto. Foi erigido um mausoléu, e lá ele deveria ser enterrado, lá em cima, para que todos passassem e lembrassem da figura de Herodes. Esse espírito, ele está presente nos herodianos. Eles gostam de aparecer. Eles gostam
do impressionar, do se impor. A religião, de um lado, quer aparecer. Por outro lado, no outro polo, no outro extremo, o humanismo, o mundanismo. A religião, de um lado, chama a atenção, ou quer chamar a atenção, quer o prestígio, quer o estrelismo. Do outro lado, o mundo também quer chamar a atenção. E no centro disso está Jesus Cristo, dizendo o seguinte: não andem por aqui e nem andem por aqui, sigam por aqui. Vocês, embora tenham essa carência de visibilidade, de aparência, de selfie, mas sufoque isso. João Batista já havia entendido isso imediatamente, que eu diminua e que ele cresça. O profeta tinha sido ofuscado pela glória do carpinteiro, já havia discernido isso, mas infelizmente muitos de nós não têm discernido isso. Sendo assim, irmãos, vem uma aplicação cujo caráter é exortativo para nós. Tenhamos muito cuidado com o pecado remanescente do narcisismo, porque cada um que aqui se encontra, a começar de mim, tem narcisismo dentro do coração. De alguma maneira e em alguma medida, nós somos narcisistas. Nos maquiamos, escondemos os nossos pecados, os nossos defeitos, nos olhamos no espelho e entramos no irônico e no contraditório da existência, pensando o seguinte: somos bonitos, nos admiramos. Se a autoadmiração não existe, você se esforça para que ela de alguma forma apareça, porque é como se você dependesse disso, dessa autoafirmação. Você precisa de alguma forma estar bem na foto, porque se você não sair bem na foto, você se deprime, você entra num processo de depressão existencial. Não era para ser assim, eu deveria estar de outra maneira, e você se esforça para que na outra foto você esteja melhor, porque o que importa é você. Você não repara nos outros, mas se repara, o mais importante é você, o centro das atenções. Como disse certo sociólogo, nós somos mais de 7 bilhões de habitantes espalhados pelo planeta Terra, preocupados com a pessoa mais importante, nós mesmos. Nos amamos demasiadamente, exageradamente. Isto é, através da capacidade hipócrita que nós temos. Porque se nós tirarmos a nossa máscara, nós não teremos a capacidade desse espírito narcisista. E aí você pode estar se perguntando, mas como sufocar isso? Como não entrar por esses caminhos? Como viver diminuindo para que Cristo sempre apareça e a sua glória ofusque a nossa existência? Como fazer? Como se comportar? Eu tento, mas não consigo.
Eu acredito, irmãos, que a resposta para essas nossas crises, esses nossos dilemas, se é que lutamos contra isso, a resposta é a cruz. Porque é na cruz que nós encontramos o Cristo ensanguentado. E quando nós encontramos o Cristo ensanguentado, uma das mensagens que está sendo comunicada é a seguinte: você não presta, você é maldito. O Cristo desfigurado é uma imagem sua. Você quer saber quem de fato você é? Olhe para o Cristo cuspido no madeiro, sem beleza e sem formosura, nu, despido, feito uma vergonha, um vexame, uma humilhação. A cruz não é a mensagem de que eu sou o tesouro de Deus. A cruz é a mensagem de que eu sou um pecador miserável. Amém. Os meus pecados foram imputados na conta de Jesus. O juízo de Deus, do Pai, caiu sobre o Filho. Ele foi morto no maldito madeiro, cena cavernosa, cena sinistra. O pior crime que cometeram: mataram o Santo de Deus. Porque os meus pecados, os teus pecados foram colocados na conta de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olhe mais para a cruz do que para o espelho. Se você quer saber como é a sua face, olhe mais para a cruz do que para o espelho. Olhe para o Cristo ferido, moído pelas suas transgressões. Não tem como a máscara não cair. Tem um provérbio chinês que diz assim: em cada cara um canalha. Em cada cara um canalha. Mas só enxerga isso quem olha para a cruz. Amém. Caso contrário, a hipocrisia toma conta de nós. Nos travestimos ou de religiosidade, ou então colocamos a roupa do momento para disfarçar a nossa figura. Porque no fundo, somos ridículos. Pensamentos absurdos passam pela nossa cabeça. Nosso coração, como já dizia João Calvino, é uma fábrica de ídolos. É uma indústria de iniquidade. Agora, não para por aí. Olhe para o Cristo crucificado, mas não termina por aí. Porque esse Cristo que morre numa cruz e é sepultado no túmulo de José de Arimateia, ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos, recebe um corpo glorioso, é glorificado. De modo, amados, que João tem uma imagem, tem um vislumbre, deslumbra na verdade a glória de Deus na face de Cristo, dizendo que ele tem os olhos como chama de fogo, os seus cabelos são brancos como a neve, ele tem um cinturão de couro no seu peito, os seus pés são como latão reluzente, o seu rosto é como um sol, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Ele vê o Cristo em sua glória, e isso é tudo que importa. Amém. O que sobrou então para mim, pastor? O que sobrou foi o deleite no Cristo glorificado. É nisto que consiste a nossa glória, em olhar para a glória de Deus.
Por isso que Deus diz para nós: olhem para mim, concentrem-se na minha beleza, concentrem-se na minha glória. É isso, amados, que deve chamar a nossa atenção. É isso que deve nos colocar de joelhos, em estado de estupefação, de assombro, a glória de Deus na face de Cristo Jesus. De modo que pouca coisa vai nos encantar nesta vida, inclusive nós mesmos. Nós iremos olhar para nós e iremos dizer assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome toda a honra e toda a glória. Somente a cruz de Cristo, o Cristo da cruz, entronizado, somente Ele pode sufocar o nosso espírito narcisista. Caso contrário, nós iremos viver uma busca infeliz pela curtida do outro, pelo comentário no Instagram. Teremos sempre a necessidade da aprovação alheia. Mas mesmo que todos não te aprovem, o que importa e o que basta é que o Cristo crucificado e ressurreto disse: filhos, teus pecados estão perdoados. A tua dívida foi paga. E mesmo você nesse processo dramático da existência, eu garanto que você será transformado à minha imagem e semelhança. É isso, meus irmãos. A mensagem do Evangelho é perturbadora. Em primeiro lugar, porque ela prega contra a carência de visibilidade. Mas em segundo lugar, porque a mensagem do Evangelho é perturbadora? Porque ela também prega contra a nossa carência pelo poder / controle. Nós temos o desejo de controlar as coisas. E esses dois grupos ilustram isso. A religião judaica, representada pela seita farisaica do primeiro século, tinha o poder espiritual nas mãos. A religião tinha um controle. Os membros da religião, especialmente os oficiais, decidiam se o pecador ia viver ou morrer, segundo a interpretação deles. E haja vista que o céu manda na terra, então eles viviam sempre por cima, porque segundo eles, a religião farisaica, o farisaísmo, essa lealdade à lei de Deus, na perspectiva deles, os colocava numa posição de poder. Eles julgavam o mundo, não apenas controlavam as ações das pessoas, como eles também tentavam manipular o próprio Deus. Prova disso, o texto que foi lido. E eles tentavam ver uma forma de matar Jesus. Jesus era o próprio Deus. Então você tem a religião tramando com a política da época sobre como matar Deus. Porque para eles, Deus não é Jesus. Jesus de Nazaré não é a encarnação viva de Deus. Mas Jesus de Nazaré era a encarnação viva de Deus. Quando eles tentam pegar Jesus, eles estão tentando domesticar Deus. Então eles manipulam até Deus, ou pensam que podem manipular Deus. Não é diferente dos dias de hoje. A igreja pensa que de alguma forma pode manipular Deus. Com oração, com jejum, pagar preço, com isso, com aquilo. Com determino, com o decreto. Forma de manipular Deus. Coração sincero, Senhor, olha para o meu coração sincero, sensível, joelho no chão, essas coisas. Não estou dizendo com isso que a igreja não deve orar, que a igreja não deve buscar a face do Senhor. Não é isso, pelo contrário.
A igreja deve buscar a face do Senhor assim: que seja feita a tua vontade. O problema é quando a igreja se prostra, pensando que Deus, de alguma maneira, vai se articular por causa disso. Não, nós nos ajoelhamos porque Deus já se articulou. Estamos num movimento de gratidão pelo que Deus já fez. A nossa oração é uma participação nossa dentro da missão que Deus outorgou à igreja. A igreja, às vezes, entra nesse processo equivocado religioso. Do outro lado, irmãos, não é diferente. Você tem a religião com o poder, mas você tem os herodianos com o poder também. Vocês não mandam, nós mandamos. Quando Cristo nasce da Virgem Maria, ele nasce debaixo de pena de morte. E quem é que decreta a pena de morte? Herodes. Lembram também de Herodes Antipas? Jesus já está em seu ministério terreno. João Batista também está na fase final, exatamente porque Herodes Antipas faz um voto insensato e a cabeça de João vai rolar. Ele manda, a política manda, o Estado manda. Eles estão aliados a Roma, a maior potência mundial da época. O poder está na cabeça deles. Eles estão por cima. Eles são os poderosos. Eles controlam tudo. Controle, controle. Poder, poder. Jesus está aqui. E aí ele chama os discípulos. Diz assim: vocês querem me seguir? A gente não vai usar a força. A gente não vai usar o poder. Vocês vão caminhar comigo como uma ovelha caminha para o matador. Eu convido vocês, eu convoco vocês para andar no meio de lobos. O discípulo caminha sem ter o controle da situação na mão. E isso é desesperador para o ser humano. Porque nós gostamos da sensação de poder, de controle, de administração. Mas o Espírito fala aos nossos corações o seguinte: abra mão do controle, do poder, até porque é uma coisa que você não tem. Quando uma mãe chega desesperada para um pastor, ou para um conselheiro, ou para alguém que pode ajudar, o filho entrou nas drogas, e a mãe diz assim: olha, eu perdi o controle. Na verdade, ela nunca teve o controle. Nenhuma mãe tem um controle sobre o seu filho. A mãe e o pai devem exercer autoridade, devem disciplinar, mas, irmãos, tudo depende do que vem do trono de Deus. Amém. De como o curso vai seguir segundo Deus. Eu não estou eximindo cada um de nós das nossas responsabilidades morais. Nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, da nossa espiritualidade, etc. O que eu estou dizendo é que nós não temos o controle do que vai acontecer na nossa história. Andamos e tropeçamos e nunca imaginávamos que iríamos tropeçar naquilo. Muitas vezes andamos com a sensação de segurança, de poder, que podemos. De repente tropeçamos e choramos: e Deus, por que isso aconteceu? Porque você pensava que tinha o poder. Eu estou mostrando que você não tem o controle da situação. O meu marido, de repente,
se apaixonou por uma mulher, eu perdi o controle. Você nunca teve. Você nunca teve, mulher, o controle do seu marido. O coração do seu marido nunca esteve sob seu controle. E isso se aplica também à mulher. O marido não tem o controle sobre o coração da mulher, somente Deus controla os corações. E essa verdade, irmãos, ela é desconfortável, é indigesta, não nos cai bem, porque nós gostamos. Faz bem para nós o senso de poder. O dinheiro traz isso. Estabilidade financeira. Facilmente você se eleva. E aí Deus, na sua pedagogia, tira aqui, tira esse apoio aqui. Amém. Tira aqui. E aí você diz: o que é que está acontecendo? Aí o Senhor diz assim: eu estou fazendo você o meu discípulo. Porque você é discípulo de Mamon. Você serve ao Deus dinheiro. Sua segurança deve estar em mim. Eu sou a sua fonte. Porque temos os nossos apoios. O dinheiro vai entrar no próximo mês, coisa certa. Quanta gente hoje, os jovens, né? Qual é o seu sonho? Fazer um concurso, passar no concurso, comprar um apartamento, e aí eu estou estável, aí eu caso. Por que a gente se ilude tanto com a vida? Por que a gente precisa esperar a descoberta de um tumor para saber que não temos o controle da nossa história? Será que é preciso isso? Uma queda. Isso acontece muito, aproveitando que tem aqui alunos em recaídas. A pessoa sai bem, de repente pensa que está bem, pensa que pode. E quando essa sensação de poder, de equilíbrio, ela chega no ápice, vem a queda. O sujeito escorrega, ele acredita que pode caminhar com as suas próprias forças, quando no entanto ele precisa dos outros, e precisando dos outros ele está dependendo de Deus. Ele está dizendo o seguinte: eu preciso de vocês ao meu lado, e é Deus quem coloca pessoas ao nosso lado. Mas quando o sujeito se isola, sai, se desloca e diz: eu faço a minha história, eu faço a minha própria vida, eu conheço os meus limites, eu sei até onde eu vou, não se intrometam na minha vida, vem a queda. A soberba precede a queda. A altivez de espírito, a ruína. O poder, a autoridade, o domínio pertencem a Jesus de Nazaré. Abra a mão, poder, e diga assim: Senhor, sempre esteve nas tuas mãos, pois, portanto, em oração eu entrego nas tuas mãos essa situação. Minha vida está nas tuas mãos, faz conforme a tua vontade. Aleluia. Interessante que o Cristo Todo-Poderoso se tornou um feto indefeso, uma criança que precisou ser amamentada. O Deus Todo-Poderoso veio até nós como um embrião, cresceu entre os homens, e a religião o prende. Ele é amarrado. Você vai ver isso em Marcos capítulo 15, quando o sinédrio chega e amarra Jesus. E ele não faz uso da força, ele vai sendo levado. Eu gosto muito do Filipe Yancey, quando ele diz assim: Jesus é o Deus comedido. Um dos maiores milagres de Deus é não usar o seu poder, porque Ele é o Deus que pode,
Mas esse Deus que pode, ele resolve não poder. Em Jesus, ele abre mão do milagre, do poder, da convulsão espiritual, da subversão no reino espiritual. Ele abre mão. Ele mesmo diz a Pilatos: olha, se eu quisesse chamar a autoridade celestial, eu não farei isso. Siga com o processo. Ele é o Deus que abriu mão do controle para nos dar a salvação. Não que ele tivesse perdido o controle, ele simplesmente não quis exercer o seu controle para terminar numa cruz. O irônico é que ele faz da cruz o seu trono, e a maioria não percebe. Os líderes estão como juízes julgando o réu culpado, mas o réu culpado de repente diz assim: tetelestai. Essa expressão era de exclusividade do juiz, uma expressão jurídica. Somente um juiz poderia dizer tetelestai. Está pago, está acertado. Uma autoridade. Quando Jesus diz assim da cruz, tetelestai, Jesus está dizendo o seguinte: quem manda aqui sou eu. Eu decido quem eu vou perdoar. As coisas mudam. Os juízes se tornam réus, e o réu é o juiz de toda a terra na sua cruz. Maltratado por fora, é o juiz por dentro que julga toda a humanidade. Louvado seja o Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, em sua sabedoria, em sua paciência, em seu milagre, em sua glória, em seus atributos, em sua beleza. Irmãos, mas o Evangelho bate forte. Também, em terceiro lugar e último, primeiro porque a mensagem do Evangelho prega contra a nossa carência de visibilidade. Segundo, porque prega contra a nossa carência de poder e controle. E terceiro, o Evangelho perturba, tanto aqui como lá, porque prega contra a nossa carência de proselitismo. Antes de prosseguir, permita-me dar uma definição resumida do que é proselitismo. Proselitismo é a tentativa de uma pessoa ou um grupo, trazer para si alguém ou um grupo para abraçar a sua ideologia, a sua crença, o seu jeito, a sua maneira de ser. Com outras palavras, aplicando a realidade da igreja evangélica, é a tentativa de ir lá fora, pegar alguém, colocar uma roupa de crente, batizar e dizer: agora você é como um de nós. Você tem os fariseus de um lado fazendo proselitismo. E aí Jesus diz o seguinte: ai de vós, fariseus e escribas, porque vocês percorrem terra e mar para fazer um prosélito ou um convertido. E quando fazem isso, vocês tornam o prosélito 2 vezes filhos do diabo. O que seria isso, 2 vezes filhos do diabo? Palavra forte contra a religião. O sujeito está perdido. A religião chega e diz assim: abrace esse pacote de regras, pegue a bula, leia, siga tudo e torne um de nós. Se torne como nós somos, siga os nossos passos. O sujeito que estava perdido agora vem para a religião. Vindo para a religião,
mais especificamente a religião farisaica, não passa pela cabeça dele mais a possibilidade de estar perdido. Porque para ele já encontrou o caminho. O caminho é seguir a lei. O seguir a lei é o que importa. O caminho é esse. Então, por que duas vezes filhos do inferno? Porque ele estava perdido e sabia que estava perdido. Agora ele continua perdido, mas não sabe. Por isso que a situação dele piorou. Enquanto ele estava perdido, estava fácil de ser encontrado pela graça. Mas ele foi achado pela lei dos fariseus. Se tornou um fariseu e agora ele não aceita mais nenhuma palavra de graça e salvação sobre a sua vida, porque a religião é meritória. É pelos méritos do homem. Ele tem que fazer por onde? Não é pela graça de Cristo somente. Um sujeito que está intoxicado com esse farisaísmo, com essa religiosidade, ele está duas vezes perdido. Do outro lado, você tem os herodianos fazendo a mesma coisa, proselitismo. Através não da religião, através da cultura grega, do helenismo, da língua, da cultura, das artes, dos esportes. Sejam como um de nós. Vejam como nós somos mais atraentes, atrativos, mais brilhantes. Essa religião aqui é pálida. Esse estilo de vida é sem sabor. Mas vejam como nós desfrutamos da vida. Por aqui é mais interessante, tudo pode, tudo é permitido. Sejam como um de nós. Temos aqui o conservadorismo estreito e temos aqui o liberalismo libertino. Aqui nada pode e aqui tudo pode. Aqui eles vão fazendo os seus convertidos. Nada pode, tudo é proibido. Você tem que andar assim, tem que fazer isso, assim, assim, assim. E se pisar o pé fora, dá no inferno. Aqui não tem inferno. Aqui tudo pode. Se você quiser ter 2 mulheres, você pode ter. Se você quiser, enfim, usar drogas, você pode. Ninguém lhe impede nada. Você escolhe. Na sua vida ninguém se mete. Aqui atrás gente e aqui atrás gente. Jesus está aqui. Jesus não faz prosélito. Jesus dá um novo coração. Jesus dá uma nova consciência. Jesus faz um milagre. Eu nunca mais esqueço. Eu já contei isso uma vez. Acredito, pastor, que não sei se uma das palestras, eu acho que eu falei sobre isso, quando Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores do século XIX, ele fala sobre a porca e a gata. E aí ele diz assim, olha, vejam a porca, ela gosta de lama, e ela gosta de se chafurdar na lama. Tirem a porca da lama, pode dar um banho nela, mas com pouco tempo ela volta para lá. Agora observem a gata. Ela gosta de tomar banho de uma maneira bem estranha. Ela se lambe, ela se limpa com a língua. Opostos. E aí Charles Spurgeon diz assim: só tem uma maneira de fazer com que a porca seja como a gata. E aí você fica esperando o desfecho. E aí Spurgeon diz assim: a única maneira de fazer com que a porca seja como a gata é transformando a porca em gata. Tem que mudar a natureza dela. Caso contrário, todo o esforço é vão. Você pode vestir um cara de crente, você pode batizar, jogar água, fazer o que você quiser. Mas se não tiver o milagre do Espírito no coração, nada adianta.
Jesus não faz prosélitos. Jesus restaura a gente. Amém. E aí, quem segue o caminho de Jesus não está lutando por uma causa, como os prosélitos. Mas quem segue o caminho de Jesus está lutando por uma causa já ganha. Aleluia. Glória a Jesus. Não está batalhando por algo que é incerto, mas está batalhando a guerra que já foi vencida. Por isso que nós anunciamos o reino de Deus. O reino de Deus já veio, já está entre nós, está em processamento. E Jesus voltará. Ele voltará para reinar definitivamente. Esta é a mensagem que proclamamos. Aleluia. Não estamos, portanto, anunciando Jesus como uma alternativa de vida. Estamos dizendo que Jesus é o único caminho. O resto é atalho e desvio. Amém. A nossa mensagem não é venha para a Igreja Batista do Bessa. A nossa mensagem é corra para os pés do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Siga Ele. Porque Ele não é um mestre apenas. Ele é o Senhor dos Senhores. Onde é que você se encontra? No caminho de Jesus? Ou no atalho da religião? Ou no desvio do mundo? Onde é que você se encontra? Você pode se localizar? Moço, que eu estou aqui, seguindo meu Senhor e Salvador, admitindo francamente que dentro de mim existe muito farisaísmo, muita religiosidade. A capacidade que eu tenho de condenar certos pecados do outro e de ser do lado de fora. O caminho de Jesus é aqui do lado de dentro. Amém. Convido você a se colocar de pé neste momento. E vamos pedir ao Senhor graça, porque precisamos dela, da graça de Deus, para caminharmos como discípulos de Cristo. Ó Deus amado, queremos admitir que muitas vezes estamos aquém da boa notícia, mas obrigado porque é boa notícia, e essa boa notícia é favor imerecido, é graça sobre as nossas vidas. Amém, Senhor. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, fracos. Obrigado, Senhor, pela mensagem de esperança para nossas vidas. E nós te pedimos, capacita-nos para andar no caminho de Jesus. Não queremos nos desviar para a esquerda nem para a direita, Senhor. Conceda-nos esta graça e esse bendito privilégio de abrir mão do poder, de sufocar a carência de visibilidade
e de jamais querer fazer o outro à semelhança de nós, mas que o nosso empenho seja em tornar Cristo conhecido entre todos os povos, para que toda a glória seja e seguiu obedientemente, voluntariamente, a realizar esse ato que somente aqueles que creem somente pela fé, e somente a fé em Cristo Jesus, o Filho unigênito do Deus Todo-Poderoso. Que guardemos em nossos corações, que esta palavra possa ter entrado nos nossos ouvidos, em seu ouvido, ter sido completamente entendida, discernida em vossa mente. Mas olha, é preciso que ela desça ao coração, para que você complete, para que seja realizada sobre sua vida o sacrifício, salvação, para que seja realizado o sacrifício feito pelo pecador, lhe tirando ou lhe isentando daquilo que na verdade ele merece, e lhe dando aquilo que de forma alguma ele possa merecer. A gloriosa, majestosa, sublime, santa, linda, misericordiosa e graciosa salvação de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.
Jesus. Eu hoje me converteria novamente, aceitava Jesus. Glória a Deus. Porque Jesus é bom. Só Ele tem o domínio das nossas vidas em suas mãos. Só Ele. Glória a Deus. Como é teu nome? Fábio, teu nome? Washington. Queria que vocês olhassem para mim. Nesse instante. Nós cantamos agora que você pode bradar no seu coração, dizer de ser livre e pode adorar ao Senhor. É preciso, para adorar ao Senhor, antes de mais nada, e ser livre dessa forma, é entender o que de fato hoje aqui foi pregado, o Evangelho. Eu queria perguntar a você, você entendeu, irmão? Isso está dentro desse Evangelho, nesse momento, está dentro do rumen da tua alma. Está nesse momento ruminando aqui dentro. É possível, não é possível que vocês estejam aqui dentro sem, de fato, estarem nesse momento apaixonados, estarem cheios de amor por Cristo, por Ele. Nesse momento vocês olham para Cristo, olham para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e nesse momento vocês enxergam quem de fato são. Eu estou me dirigindo a vocês, porque são vocês que nesse momento estão aqui à frente, afirmando categoricamente que vocês foram transformados. Assim como a ilustração de uma porca numa gata, onde vocês vão estar lutando dia após dia, não por causa da religião, mas por conta do amor de vocês por Cristo, que nasceu, que brotou agora no coração de vocês. Porque um pecador que não crê em Cristo, ele não ama Cristo. Ele não se nega, mas ao contrário. Dentro dessa certeza, queridos, eu quero orar com vocês. Pai Santo e amado, a Ti seja o louvor e a glória. Toda a honra, Senhor Deus, e todo o poder é Teu, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos. Somos gratos nesse instante, Pai, por todas as nossas vidas, Senhor, porque fostes um misericordioso para conosco. Nos agraciasse, Pai, com o Teu amor, um amor que transcende, um amor que só o Senhor pode ter para conosco. O Senhor nos ama, Senhor Deus, indistintamente. O Senhor nos ama incondicionalmente, enquanto nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Mas em especial quero orar pela vida desses dois homens que aqui estão. Que o Senhor derrame graça sobre a sua vida, Senhor. Que cada vez mais, ó Pai, eles possam estar olhando para a cruz, para poder só dessa forma seguir pelo Teu caminho. Que não desvie, Senhor Deus, os seus olhares. Mas se assim acontecer, e de fato acontece, Senhor, mas que eles possam se lançar aos pés da Tua cruz, Senhor, clamando por Ti misericórdia e o Teu perdão. Que eles possam lutar dia após dia, Senhor Deus. Agora, Pai, como filhos Teus, neste mundo de trevas, neste mundo caído, ao qual, Senhor, entendendo pelo que eles professam nesta noite, que o Senhor os tirou de lá e o Senhor mais uma vez os envia. Mas agora, Senhor, não para eles parecerem
com herodianos. E nem tampouco, Senhor Deus, como fariseus. Mas para que de fato sejam sal e luz nesta terra. Amém. E a todo momento, Senhor Deus, estejam dispostos a viverem para Ti e morrerem todos os dias para si mesmo. Mas só podemos fazer isso, Senhor, se a todo momento pudermos estar com os nossos olhos focados na cruz do nosso Salvador. Em nome de Jesus, o Senhor, assim oramos. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Queridos, eu queria, nesse instante, dar só um aviso. Nós temos aqui, no salão aqui ao lado aqui do templo, um bolo. Aniversário, um bolo para a gente partir, comemorar, né? E que agradecer mais uma vez pela presença de todos vocês, pela paciência. Queria que acendesse as luzes aí do lado, aí de atrás. Agradecer por nossos irmãos do Braços Abertos, nossa querida Alexandra, missionária Alexandra, obrigado por estar aqui conosco, né? Esposa do nosso pastor Júlio Meirelles. Obrigado a todos vocês da Igreja Batista que trabalharam afincamente por esse dia, né? Pelos nossos irmãos que têm se colocado à disposição desse desafio mais que radical para abençoar vidas. Agora queria também lembrá-los, domingo passado eu trouxe aqui umas camisas do Braço Aberto. Lembra aquela camisa que era P e PP, né? Que não dá em mim, não dá em muita gente, mas elas estão aqui à venda para um propósito. O propósito é abençoar mais e mais essa obra. Nós parece que conseguimos vender algumas, mas Edson ainda tem quantos, Edson, lá? Tem 6 ou 5, eu não sei. Se faltar, acho que é bem provável que o pastor tenha aqui na conta, né? Ou na caminhonete aqui, que está aqui fora. E se você quiser, maravilhoso do nosso Deus.